Olá, como vai você? Espero que esteja bem. Hoje meditaremos em mais um tema da série Jesus no Evangelho de João. Vamos mergulhar numa passagem que fala sobre glória, sacrifício e o que significa de verdade seguir Jesus, especialmente quando parece que o mundo todo está de olho. Para a gente começar, uma pergunta que dá o que pensar. O que acontece quando o desejo de ver Jesus ultrapassa fronteiras, culturas e, de repente, todo mundo quer saber quem ele é? Pois é, a resposta de Jesus para essa busca mundial pode surpreender bastante. E essa resposta toda começa de um jeito bem inesperado, com um pedido super simples, mas cheio de significado, que veio de um grupo de pessoas que ninguém imaginava. Imagina a cena: Jerusalém. A cidade está lotada por causa da festa. E aí, no meio daquela multidão toda, alguns gregos, gente de fora, sabe, chegam perto de Filipe, um dos discípulos, e falam só isso: queremos ver Jesus. Esse pedido tão direto mostra que a fama e a mensagem de Jesus já tinham ido muito além do povo judeu. E aqui já vem a primeira grande sacada. A busca por Jesus não tem fronteiras. O evangelho é para todo mundo. Isso lembra a gente que pessoas sinceras buscando a verdade estão por toda parte. E o nosso papel, assim como foi o de Filipe e André, é ajudar essas pessoas a encontrarem o caminho até Cristo. Agora, a resposta de Jesus para esse pedido não é um simples claro, podem ver. Pelo contrário, ele aproveita o momento para introduzir uma ideia poderosa, um verdadeiro paradoxo sobre o que é ser glorificado de verdade. Jesus, então, usa uma imagem que todo mundo ali entendia, a da agricultura. Ele explica que um grão de trigo sozinho, bem, continua sozinho, a não ser que ele seja enterrado, que ele morra para sua forma original, só aí é que ele pode germinar e gerar uma colheita enorme. Essa é a chave para entender a missão dele. A sua morte traria vida para muitos. E aí Jesus vai ainda mais fundo nesse paradoxo. Ele coloca lado a lado duas formas de viver. Amar a vida neste mundo é se apegar aos seus próprios desejos, às suas ambições. Mas odiar a vida, nesse contexto, não é sobre se odiar, claro, e sim sobre abrir mão da própria vontade para seguir o plano de Deus. O resultado? A vida é eterna. É uma troca radical de prioridades. E é aqui que a gente vê o lado mais humano de Jesus. Ele admite que a alma dele está angustiada com o que vem pela frente. Mesmo assim, a decisão não é fugir, mas cumprir o propósito de glorificar o Pai. E então, de forma incrível, uma voz do céu confirma que ele está no caminho certo. Então, qual é o ponto principal disso tudo? A glória no reino de Deus não tem a ver com poder ou status, mas com sacrifício e serviço. A cruz, que parecia uma derrota, na verdade é o maior ato de amor, é o que atrai toda a humanidade para a redenção. E é esse compromisso com um propósito maior que dá força para a gente enfrentar nossas próprias angústias. Depois dessa revelação toda, Jesus se apresenta como a luz do mundo. E essa luz exige uma decisão, uma escolha que precisa ser feita enquanto ainda dá tempo, sabe? Antes que a escuridão tome conta. O povo ali ficou confuso, né? As escrituras diziam que o Messias ia reinar para sempre. Como assim, então, ele estava falando em ser levantado? Uma referência clara à crucificação. As expectativas dele simplesmente não batiam com a realidade do plano de Deus. Mas Jesus não responde direto. Em vez disso, ele faz um apelo. E é um apelo urgente. Ele se apresenta como a luz e avisa todo mundo para andar nessa luz enquanto ela está disponível. A oportunidade de crer era ali, naquele momento. Um tempo que não ia durar para sempre. E é aqui que a história toma um rumo meio trágico. Porque, mesmo depois de verem tantos milagres, muitos se recusaram a crer. O texto diz que isso cumpriu uma profecia de Isaías, que falava sobre um povo que veria, mas não perceberia, que ouviria, mas não entenderia. O recado aqui é bem direto, né? A fé é uma decisão que precisa ser tomada agora, não dá para deixar para depois. E o que é fascinante, os milagres sozinhos não são o suficiente para gerar fé. Precisa ter um coração aberto, disposto a realmente ver e aceitar a verdade. E para fechar, a passagem fala de um grupo de pessoas, talvez o mais complicado de todos. Aqueles que até acreditaram, mas tinham medo de admitir. Pensa só na situação. Até mesmo entre os líderes, as autoridades, muitos estavam convencidos de que Jesus era o Messias. Só que eles guardaram essa crença em segredo. A pergunta é, por quê? A resposta é simples: o medo paralisou eles.
O conflito interno deles era muito claro. De um lado, o medo de serem expulsos da sinagoga, de perderem o status social e religioso. Do outro, um amor maior pela aprovação das pessoas do que pela glória que vem de Deus. Eles fizeram uma escolha de lealdade. E é isso que nos leva à lição final, que é poderosa. A fé de verdade não é só uma crença particular. Ela exige coragem, coragem para se posicionar por Cristo publicamente, mesmo que isso signifique enfrentar oposição, rejeição ou perder a popularidade. Então, o que a gente tira disso tudo? O chamado de Jesus hoje é o mesmo. Primeiro, sermos discípulos fiéis. Segundo, estarmos dispostos a sacrificar nossas próprias vontades, igual ao grão de trigo. E terceiro, buscar a luz com coragem e deixar que ela brilhe através de nós. Esse é um convite para uma transformação completa. Aceitar esse chamado não é uma decisão de um momento só, mas o começo de uma vida inteiramente nova, moldada pelo exemplo de sacrifício de Cristo. Que tal servirmos a Jesus compartilhando esse vídeo com outras pessoas?